Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje um programa Café com Acupuntura um pouco diferente, com um convidado especial, que é o professor Lucas Villanova. Hoje nós vamos bater um papo para conversarmos com o Lucas a respeito de como os chás e os alimentos podem melhorar os nossos padrões de desequilíbrios energéticos, né? E quem sabe até os emocionais. Então, esperar o professor Lucas entrar aqui para nós começarmos. Enquanto isso, eu vou fixando aqui, né? Para nós definitivamente começarmos nosso Café com a Acupuntura de hoje. Hoje falando sobre chás e alimentos. Chás e alimentos nos desequilíbrios energéticos. Certo? Então vamos lá, vamos bater um papo com o professor Lucas, seu convidado. Aí, quem foi entrando aí já compartilha a live com todos os seus colegas, vamos trazer a galera para cá. Bom dia, Lucas! Opa, bom dia, bom dia! Tudo bem, meu amigo? Bom dia a Tudo todos, que bem? beleza! Café com acupuntura, Na chá com acupuntura. verdade, o nome ficou, né? Mas no processo ele não Boa. pode, né? Chá com Lucas. Exatamente. No processo de desintoxicação aí, né? Café depois, né? Depois. Café daqui a pouquinho. Café faz parte, precisa Exa- também, gostoso. Exatamente. Hoje eu tô aqui com gengibre com camomila. Opa, a gente tá quase igual, porque eu tô com calêndula. Calêndula. Melhorar o Calêndula. movimento terra, é isso? Exato, é o horário dele, é o horário de a gente fazer essa estrutura funcionar direito para a cachola funcionar durante o dia. Porque, pessoal, vocês sabem que o movimento tela não, tô acordando então ainda, o movimento terra, ele é responsável, pessoal, por melhorar a nossa cognição, um dos movimentos. Então, quando o yang puro sobe para o alto, através da transformação e transporte responsável pelo movimento terra, ele sobe para o alto e nutre quem? Nosso sistema nervoso. E aí dá mais o quê? Energia, foco, atenção. Então, isso é muito importante. E aí a dica que eu sempre dou é começar o dia em com um chá que ativa as funções do movimento terra. Sucesso! Perfeito. Então, pessoal, deixa nós explicarmos um pouquinho, né, de onde surgiu essa ideia do Lucas, minha, de estarmos juntos nesse processo, né? Então, há algum tempo eu já venho falando várias vezes no Café com a Acupuntura mesmo, nas discussões de casos clínicos, da nossa necessidade não só de fazer um reequilíbrio para o nosso paciente, não só um reequilíbrio energético com a acupuntura. Então, alguns fatores são primordiais para o que o paciente tenha os melhores resultados, tenha resultados eficientes, e isso vai facilitar com que você fidelize o seu paciente, né? Quanto mais resultado, quanto mais resultados mais rápidos você conseguir, isso favorece inclusive a fidelização dos nossos pacientes, né? Então, essa necessidade de acrescentar algo nos nossos tratamentos, né? De unir forças, uniu eu e o Lucas para trazermos para vocês um conteúdo ainda mais intenso, um conteúdo voltado mesmo para a associação desses dois fatores, né? Os chás, os alimentos, né? Nós acabamos falando muito também sobre atividade física para o nosso paciente, para o reequilíbrio do nosso paciente, né? Isso, quando nós falamos não só do energético, mas também do emocional, do físico, de uma maneira geral, né, Lucas? Então, a ideia foi nós dois unirmos
para batermos um papo, né? Falarmos sobre as possibilidades da associação desses tratamentos nos padrões de desequilíbrios, para definitivamente nós entrarmos no nível mais alto, né? Então estamos aqui hoje também para convidá-los para uma aula aberta que eu e o Lucas vamos fazer no dia 19 de novembro, tá? Vai ser num sábado. Essa vai ser uma aula grande, né? Uma aula maior, mais extensa, que vai começar às 9 horas da manhã e tem previsão para acabar ali por volta de meio-dia. Tá? Então essa aula aberta vai acontecer. Depois que nós finalizarmos essa live aqui, nós vamos colocar o link ali para vocês entrarem num grupo, para vocês serem avisados dessa aula. Né? Então, nessa aula nós vamos falar sobre os chás e os alimentos nos desequilíbrios emocionais, né? Na inteligência emocional. Vamos unir o que eu falo de inteligência emocional com a parte do Lucas dos chás e alimentos no reequilíbrio. Né? Quer acrescentar alguma coisa aí, Lucas? Não, nossa, fantástico. Fiquei até com vontade, vou me inscrever. Muito É bom, isso porque, aí. pessoal, essa iniciativa minha e do Renner é realmente a gente quebrar uns paradigmas que existem em cima do atendimento com a acupuntura, com a medicina chinesa, porque como a acupuntura realmente ela não tem uma legislação própria, por exemplo, Portugal agora está tendo, então tem curso superior. Hoje nós temos um curso superior no Brasil, que é muito legal, que é do Ebramec, então assim, está melhorando muitas coisas. Mas assim, não existe um médico chinês aqui. Só que quem estuda acupuntura, quem estuda medicina chinesa, tem que entender, porque são as mesmas teorias de base, os alimentos e as ervas. Então, a gente passa um nível, pessoal, porque quando você consegue incluir o alimento, os chás, as ervas, em conjunto com o atendimento de vocês, potencializa muito mais. Porque a gente vê que qualquer terapia, por mais fantástica que ela seja, ela vai chegar um momento que ela tem uma limitação. É normal. E aí, o que eu e o Renner queremos fazer com vocês, pessoal? Queremos, como ele gosta de falar, que eu adoro isso, explodir a cabeça da galera. Então, a gente quer trazer mais informação para agregar o conhecimento de vocês, para vocês se tornarem profissionais mais capacitados, automaticamente vão ser profissionais mais desejados, e isso é muito legal, porque as pessoas vão começar a indicar, pô, você foi ali, fez a acupuntura e deu o deverzinho de casa para ele, com alimento, com ervas, e aí potencializa, pessoal. E ensinar o que eu gosto de falar, quem é meu aluno e está aqui, quem me acompanha, é muito legal. Eu sempre falo que nós, profissionais de saúde, independente de qual profissionais de saúde nós somos prescritores de hábitos saudáveis. Então, o que o Renner falou ali anteriormente? Fala muito de atividade física, mas a gente não é professor. Só que, pessoal, não interessa se você é professor de educação física ou não. Você tem que estimular, sabendo que a atividade física faz bem para o seu paciente, você tem que estimular que ele comece a ter esse hábito. Você não faz dietoterapia chinesa, você não faz fitochinesa, mas você sabe o benefício, você tem que estimular que ele procure um terapeuta que trabalhe com essas práticas, se você não faz. Ou procure um nutricionista, ou procure um nutrólogo. Pessoal, é sempre multifatorial. Então, se eu não tenho conhecimento, eu tenho que indicar o paciente a fazer um trabalho conjunto. Mas o mais importante de que a gente ter esse conhecimento é a gente entender que nós somos prescritores de hábitos, pessoal, não de medicamentos, não de chá, não de alimentação. A gente vai tentar mudar o mindset do nosso paciente para que ele tenha inteligência emocional para conseguir ter um bom hábito e ter uma vida com qualidade, uma vida saudável. Não é isso, meu irmão? Perfeito, né? Eu sempre falo, e é uma crítica que eu sempre venho fazendo já há algum tempo grande, né? Que a acupuntura, às vezes, vai te entregar 80% do resultado. É incrível. Mas tem aqueles 20% que é a cereja do bolo, que vai fazer
totalmente diferença para você entregar ali 90, 95, quiçá 100% de resultado para o seu paciente, é a Nossa. mudança desses hábitos, né? Não adianta você pegar um paciente ali que tem um padrão alimentar todo errado, come na hora errada, da forma errada, né? Colocando para dentro inúmeros alimentos processados, né? Muito conservante. Aí você avalia o paciente, a língua dele está com padrões de desequilíbrios totalmente desregulados e você querer fazer milagre com a acupuntura, né? Não vai ter resultado, não vai. né? E eu vejo muitos alunos falando isso. Ah, professor, mas eu estou atendendo o paciente e não vejo resultado. Peraí, mas você avaliou direitinho o que está causando esses desequilíbrios energéticos? Às vezes o paciente não está alimentando bem, não está alimentando direito, não está alimentando na hora certa, ou pode até estar alimentando, mas ele não está tendo um ciclo de sono legal, né? O sono está totalmente desregulado, está no momento de alto estresse, de envolvimento emocional muito grande. Tudo isso são fatores que mudam. E se você não avalia com um olhar de águia, né? Eu costumo falar, olhar de águia mesmo, você vê lá longe aquele desequilíbrio. É um parafuso que precisa apertar. Se você não aperta esse parafuso, não move grandes dobradiças, né? Então, esse é o intuito de nós trazermos esse conteúdo, de levarmos para vocês esse conteúdo de uma forma muito mais abrangente, porque precisamos sim entregar para o nosso paciente o melhor efeito, né? Assim como se o paciente tem muita estagnação e se ele não coloca esse yin para movimentar, né, com energia yang, fazendo atividade física, né, isso também vai gerar um processo de desequilíbrio. Então, não adianta você ser um acupunturista muito bom, mas que deixa pequenos parafusos sem apertar, né? Exato, garoto. E eu e o Renner, pessoal, a gente decidiu se reunir porque a gente pensa muito igual. A gente tem um raciocínio muito parecido em cima da medicina chinesa. A gente gosta realmente de trabalhar em cima dos desequilíbrios energéticos, fazer os nossos alunos entender o raciocínio. Porque eu falo isso para meus alunos o tempo todo, Renner, eu tenho certeza que você fala também, que é, por exemplo, a gente é muito mais fácil chegar e dar o protocolo. É muito mais fácil dar a receita de bolo. Poxa, é muito mais fácil. Só que vocês vão ficar mecanicista. O que eu gosto, eu tenho um curso de chás inteiro, que é 2 módulos, pessoal. 2 módulos, eu acho que tem ali, é um final de semana, se fosse um curso presencial, um final de semana inteiro, seria 20 horas de raciocínio para você criar uma racionalidade do porquê você vai indicar chá para o seu paciente, por exemplo. Então, assim, não dá para eu chegar e falar chá é bom para isso, ou chá é bom para aquilo, o alimento é bom para isso e bom para aquilo, porque senão vocês não vão entender o porquê. Então, o que o Renner falou agora, pessoal, é muito importante para vocês entenderem, por exemplo, se vocês não estão acertando com o paciente, olhe para vocês. Porque o que eu falo, que a gente vai falar muito nessa nossa parceria, é o poder da inteligência emocional, o poder da nossa autoavaliação e como a gente vai ter que ensinar o nosso paciente também a se autoavaliar. Então, se o nosso paciente não está tendo resultado, será que é culpa sua, terapeuta, ou culpa do paciente? Porque o paciente também, pessoal, terceiriza demais a saúde dele. Então, nós temos essas características. Nós vamos achar que o terapeuta vai fazer um milagre, esquecendo que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se você não está acertando com o seu paciente, se perceba, eu estou fazendo a avaliação correta, eu estou tendo o raciocínio correto, eu estou fazendo o diagnóstico correto, porque se você sabe, tem confiança na sua terapêutica, aí você tem que mexer os parafusos que o Renner falou e ajustar quem? O paciente. Você vai ter que ajustar o paciente, aí você vai ter que mudar os hábitos do paciente. Você vai ter que incentivar que o paciente durma bem, tenha um melhor funcionamento intestinal, tenha um bom controle e gerenciamento do seu estresse. Então, faça atividade física. Você vai ter que incentivar água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai ter que fazer o paciente entender o que ele tem que fazer.
Mas o paciente não vai mudar assim de uma hora para outra. E tá tudo bem. Se ele mudar de terapeuta, você despertou aquela sementinha nele. Ele vai chegar outro terapeuta, se o terapeuta for integrativo, se for um médico integrativo, se for um nutricionista integrativo, que fale a mesma linguagem que você, ele vai falar, cara, o Lucas ou o Renner já me falaram isso. Ele vai ver outro profissional falando. Aí ele vai falar, porra, faz sentido, eu tenho que mudar. Se eu não mudar, não vai adiantar. Então, isso que a gente vai trazer para vocês, pessoal. A gente vai trazer esse raciocínio de como mudar o mindset de vocês e do paciente de vocês em cima da alimentação e da fitoterapia. Perfeito. Inclusive, né, é essa mudança mesmo interna que nós propomos, né? Dentro do curso de inteligência emocional, eu falo muito isso. Você é o objeto de transformação. Se você é a transformação que você prega para o seu paciente, é muito mais fácil dele aderir a esses processos, né? Então, dentro do curso de inteligência emocional, a cada linha terapêutica que nós seguimos, dentro do curso eu falo, olha, pausa, faça esse protocolo em você, sinta isso em você. E nós vamos trazer muito isso para cá, né, Lucas? Olha, um olhar autoavaliativo, né? Para tudo dentro da inteligência emocional é um autoconhecimento. Então, nós estamos propondo um autoconhecimento para que você comece a olhar para você mesmo, ver os seus padrões de desequilíbrios, entenda esses padrões de desequilíbrios e não trate apenas com a acupuntura, mas que você traga novos hábitos, né? Traga os hábitos dos chás em jejuns, né? O Lucas vai falar muito a respeito dos horários dos chás, né? Qual o horário que é melhor, dessa movimentação. Eu vou entrar com os padrões de desequilíbrios para a gente ir fazendo esse bate-bola, né? O paciente está com esse padrão de desequilíbrio. Qual a melhor conduta? Qual o raciocínio clínico que eu posso, né, sugerir para o meu paciente? Não venha pensando que vai ter protocolos prontos, porque aqui nós queremos abrir a sua mente para você ter um leque de oportunidades para você entregar para o seu paciente e para você mesmo, né? Então, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, esse autoconhecimento gera um autocontrole dos seus desequilíbrios. E quando você tem esse processo, fica muito mais fácil de você estender a sua mão para você atender o seu paciente também da melhor forma, né? Então, acho que a busca é justamente isso, associar aquilo que falta, né? Tem muitos alunos aí falando, isso que eu preciso, né? É o que faltava. Então, a gente vai unir essas forças aqui justamente para trazer isso, trazer esse reequilíbrio, trazer esse autoconhecimento, né? Para que vocês também possam, né, experimentar esse reequilíbrio. E quando você experimenta esse reequilíbrio, aí fica muito mais fácil, né? Você se torna exemplo. E quando você se torna exemplo, o seu paciente acaba aderindo, né? Então, hoje cedo eu já fui para a academia, já fiz minha musculação, estou tomando chá em jejum, fazendo a aula com o Lucas aqui, então estamos entrando nesse nível também. Era uma necessidade que eu sentia. Eu sentia, tá faltando algo, tá faltando algo. Nossa, eu tô falando tanto de acupuntura, eu falo tanto de acupuntura, por que não me tratar, né? Então, eu tratava com acupuntura, mas tinha alguns detalhes que estavam ficando. A minha alimentação não estava tão legal, não era ruim, mas também não era melhor. Por que não melhorar? Por que não trazer novos hábitos, né? Eu sempre falei, eu prefiro esportes e detesto musculação. Mas por que não forçar um pouquinho? Por que não criar esse hábito, né? Então, é uma luta contra nós mesmos. Porque se fosse assim, eu queria sentar ali no sofá, ganhar dinheiro à toa, mas não é assim. Você só ganha dinheiro se você trabalhar, você só ganha massa muscular se você fizer musculação, você só tem reequilíbrio se você buscar o equilíbrio. Senão, né, vai virando um emaranhado de desequilíbrios, né, Lucas? Mentais, físicos e emocionais. E tudo começa na mente, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso trabalho mental, ele tem grande força, ainda mais quem estuda medicina chinesa,
entende isso muito bem, porque nós, na medicina chinesa, a gente fala que as doenças emocionais são causas internas, então são causas muito mais fortes. Tudo bem, esse padrão emocional pode ter vindo do ambiente, mas adentrou no corpo, então desenvolveu uma causa interna. Então, as emoções, pessoal, não quer dizer que elas são a razão de todo o desequilíbrio do corpo, mas a grande maioria começa ali com mentalidade. Então, se a gente pensa negativamente, pessoal, isso não é. Hoje se está falando muito disso, ainda bem. Mas eu gosto de falar essa frase, que tem uma frase da Clarice Lispector que sempre fala: o óbvio precisa ser dito. E a gente precisa reforçar. E assim, é muito louco que hoje nós temos que falar o óbvio porque as pessoas não fazem o óbvio, porque elas estão envenenadas, não são culpa dela. É, é o tempo todo a gente sendo bombardeado por coisas de fácil acesso, coisas palatáveis, que deixa a gente sempre mais ocioso. Então, assim, é difícil lutar contra esse sistema. O que a gente tem que entender? Que a gente tem que ter a consciência de como ir atrás dessas coisas, vencer a você mesmo. Então, se a gente não trabalhar nossa mente, pessoal, nosso consciente, nossa mente consciente, ela é preguiçosa. Ela vai estudar matemática 2 horas, vai estudar medicina chinesa 2 horas. Pega lá, vamos aprender dietoterapia. O seu consciente, ele vai começar. Acho que eu vou fazer outra coisa. Você não vai conseguir focar tanto, vai ter que ser um treinamento. Agora, pega uma série do Netflix ali e maratona. Você fica 3, 4 horas de boa, sem nem sentir que ficou. Porque as coisas no subconsciente, elas são mais fáceis de serem trabalhadas. Só que quem manda é o consciente. Então a gente precisa desenvolver essa força do consciente para ativar o nosso inconsciente a fazer as coisas certas, boas. Porque senão, pessoal, a gente vai querer ficar comendo doce, comendo um monte de carboidrato. Isso vai levar a enfraquecimento do baço, desequilíbrio da madeira, desequilíbrio da água, ou seja, todos os movimentos vão desequilibrar. Então, pessoal, Exato. essa é a nossa proposta. É a proposta de mudar a mentalidade nossa para a gente ser exemplo, porque é o que o Renner falou, pessoal. Se você é exemplo, se você faz, você não precisa provar que você faz. O paciente, as pessoas à sua volta vão perceber e vão querer seguir o seu exemplo. Você não precisa ficar pregando toda hora que você faz uma coisa. A pessoa te olha no olho e acredita. É o que o Gandhi fala. Seja o exemplo que você quer ser no mundo, pessoal. Então, é tudo isso que a gente tem que fazer. Quando a gente começa a mudar esses nossos paradigmas internos, mas não diga que é fácil. Eu tenho minhas coisas o tempo todo. Eu escorrego o tempo todo. Só que eu estou escorregando, voltando, escorregando, voltando, porque eu tenho a consciência do que é melhor para mim. Você acha que eu e o Renner aqui, às vezes, não quer chutar o balde, fazer outras coisas, deixar de comer tão saudável? Mas para que eu vou fazer isso se eu sei que o meu corpo é reativo a tudo aquilo que eu dou para ele? Pessoal, nosso DNA, nossas células, elas respondem a tudo que a gente faz para o nosso organismo. Tudo de bom e tudo de ruim. Então, se você quer dar um estímulo celular, um estímulo no seu DNA adequado, você tem que entregar coisas, entregar combustível adequado. Quando eu falo combustível, não é só alimento, não é só bebida, é emoções, pessoal. Nós, o chinês sempre fala assim, nós somos o que a gente digere. Então não é só o que a gente digere de alimento, nós somos o que a gente digere de emoções também. Então tudo que a gente digerir, pessoal, vai ser reativo ao nosso corpo. Se você dá estresse, se você dá índice glicêmico alto, excesso de carboidrato refinado, se você dá mau humor para o mundo, isso tudo está sendo criado dentro do seu organismo. Entenda isso. Então, se você percebeu que você está nessa, mude. Não é fácil.
Mas tem que ter esse treinamento, né, irmão? Senão a gente não muda. Ex- Tem que ter esse treinamento. E uma coisa que eu Exatamente. estou gostando muito da nossa parceria é que eu não sei se a maioria aqui sabe, eu não sei nem se você sabe, eu sou formado em Mindfulness. Eu sou instrutor de Mindfulness. Eu terminei, ainda falta uma parte avançada, mas eu terminei o bloco principal, que eu posso ser instrutor de Mindfulness. Eu estou fazendo uma ainda avançado para poder dar treinamento e formação. Então, assim, eu estou terminando. Mas, pessoal, o Mindfulness é tudo isso que a gente está falando. E o Mindfulness é atenção plena, presença no aqui e no agora, para você compreender exatamente essas falhas. Porque a gente só está dessa forma porque a gente fica sempre preocupado com o passado e com o futuro. Então, mindfulness é atenção plena. Mindfulness são exercícios de respiração, exercícios de autoconscientização, exercícios de visualização que faz você mudar o seu ambiente interno. Você mudando o seu ambiente interno, você muda o exterior. Então, o que é mindfulness, então? Mindfulness é o que o chinês fala há mais de 5 mil anos atrás, que o trabalho da respiração vai desenvolver o quê? Melhor o Eiti, melhor Zenti. Então, quando eu respiro, quando eu me alimento adequadamente, eu tenho essa força que vai formar mais Ti e Xue junto com a essência que vem do rim. Então, pessoal, não tem como eu não praticar exercícios terapêuticos de respiração como Qigong, Tai Chi Chuan, Yoga, Mindfulness, tudo bem? Que tem a mesma percepção. E a gente vai estar trazendo essa nossa experiência para vocês nessa nossa parceria que a gente está tendo. Falar tudo isso e como nós vamos fazer vocês entenderem que nós somos indivíduos metabólicos, que a gente funciona diferentemente a cada horário do dia, que foi o que o Renner falou. Nós temos que entender, pessoal, que eu funciono diferente de vocês, só que, independente disso, eu também funciono diferente em cada horário do meu dia. Você é Yin, você é Yang, nós temos uma constituição. Perfeito, isso está no nosso DNA. Eu sou mais Yin, por exemplo. Eu não sou mais Yin, dá para ver, né? Eu sou mais Yang. É muito claro. Eu sou mais Yang, mas perfeito. Só que eu tenho momentos do meu dia que eu estou Yin. Por mais que eu seja Yang, eu tenho momentos do meu dia que eu sou Yin. Então, em grandes momentos, eu tenho que controlar esse calor do meu corpo. Só que em outros momentos eu tenho que estimular esse calor do meu corpo. Não é só porque eu sou Yang que eu vou dar só frio para mim. Essa que é a sacada. A gente tem que entender. Mas quando eu vou dar um calor metabólico para o meu corpo? Já que eu sou Yang, eu já tenho esse calor. Aí que tá. Você tem que saber o relógio biológico. Você tem que saber os seus horários. Para você dar o calor certo, no momento certo, na hora certa, quando o seu organismo precisa. Perfeito. E isso é tão interessante, mas tão interessante, que vocês podem fazer um exercício diário na vida de vocês. Né? Veja como você acorda durante o dia, ó, pela manhã, né? Então, se você acorda e a primeira coisa que você já vai fazer dá errado e você já começa a reclamar daquilo, olha o seu dia inteiro como que vai ser. Vai ser o dia inteiro reclamando. O dia inteiro o seu organismo gritando Perfeito. por alimentos não saudáveis. Então começa ali por um processo que não deu certo e gera uma alteração na alimentação que ao final do dia seu corpo está arrebentado. Agora, tenta quebrar esse Cara, é ciclo isso quando aí. acontecer. Tenta quebrar esse ciclo. Nossa, Tem alguma uma, coisa não deu certo. tem Não, uma peraí. coisa. Não, não. Só para lembrar esse link, que a gente pode, eu vou até procurar, que a gente pode pôr no grupo do WhatsApp, quando a gente soltar a liberação do grupo do WhatsApp, que tem um cara que ele é do exército americano e que ele dá uma palestra de como arrumar sua cama. Você já viu isso? Aham. Depois eu mostro. Cara, é muito legal, porque o que acontece é exatamente isso que o Renner falou, pessoal. Como você quer começar seu dia? Se você começar reclamando, vai ser o dia inteiro reclamando. Ele fala que a primeira coisa que você tem que fazer, vamos dizer assim, de tarefa cumprida, por exemplo, é arrumar sua cama. Independente se você tem empregada ou não, se você concluiu essa primeira tarefa do dia, vai ser muito mais fácil concluir outras tarefas. É uma palestra muito legal. Eu vou procurar, eu te passo o link, René, você põe lá depois no grupo do WhatsApp.
para a gente entender isso. É muito bom. Exatamente. É um exercício mental mesmo, né? Então, nós precisamos quebrar alguns ciclos. Então, esse vai ser, né, o nosso maior intuito aqui. Que vocês entendam definitivamente de padrões de desequilíbrios, tanto energéticos quanto emocionais, tá? Nós vamos voltar a nossa atenção para essas questões e o Lucas vai entrar com esse bate-bola aí, nos auxiliando em como os chás, como os alimentos podem entregar esses resultados, fornecer esse reequilíbrio, mostrar para nós como nós podemos potencializar ali o nosso corpo, o nosso reequilíbrio do organismo para atuar nesses movimentos, sempre avaliando o nosso paciente de uma forma bem didática para que possamos fazer de uma forma sistemática ali o uso dos chás e dos alimentos para buscar ainda mais resultados para os nossos pacientes, né? O Lucas deu uma travadinha para mim aqui. O Lucas caiu, mas ele vai se levantar. Vamos chamar ele de volta aqui. Certo, pessoal? Então, olha só como que nós vamos fazer tudo isso, tá? Nós teremos uma aula aberta, né? Vai ser uma aula de mais ou menos 3 horas de duração no sábado, dia 19 de novembro, tá? Vai ser no sábado, dia 19 de novembro, das 9 ao meio-dia. E o que então nós vamos trazer dentro dessa aula? Nós vamos trazer um caso clínico e dentro desse caso clínico nós vamos debater tudo. Anamnese, fisiologia energética, diagnóstico energético, assim como eu geralmente costumo fazer dentro do Café com Acupuntura. Faça isso dentro do Café com Acupuntura e nós vamos debater todos esses casos clínicos e o Lucas vai entrar potencializando o nosso tratamento, tá? Potencializando o nosso tratamento para reequilibrar esse nosso paciente da melhor forma possível com os alimentos e os chás, tá? Só um minutinho, o Lucas não está conseguindo entrar aqui, deixa eu convidá-lo novamente. Então já deixa a gente... Aí, voltou. Desculpa, caiu aqui, não sei por quê. Imagina, acontece. Então, Lucas, eu estava conversando com eles como que vai ser, né, esse nosso processo aí, né? Então, a nossa entrega vai se dar numa aula aberta, né, no dia 19 de novembro, das 9 ao meio-dia, mais ou menos, tá? Nós começaremos às 9 e terminaremos ali mais ou menos meio-dia, pode passar um pouquinho, né? Então já deixa esse dia separado aí na sua agenda, dia 19 de novembro, às 9 horas da manhã. E nesse dia, então, nós vamos fazer uma aula aberta, né? Nós resolvemos trazer, né, o que nós fazemos de melhor, né? Então, vou trazer aquela interação do caso clínico dentro do Café com Acupuntura. Nós vamos trazer um caso clínico, nós vamos debater esse caso clínico na fisiologia energética, no diagnóstico energético, na avaliação, tá? E eu e o Lucas vai num bate-bola mesmo, né? Discutindo o caso clínico a fundo, buscando todos os desequilíbrios energéticos, o que o paciente pode mudar de hábitos, o que ele pode usar de chás, de alimentos para buscar esse reequilíbrio. Então nós vamos mostrar para vocês como funciona essa linha terapêutica que nós seguimos, né, para definitivamente entregar o melhor resultado para o nosso paciente. Eu acho que era isso que faltava unir para a acupuntura ainda ficar mais interessante e completa, né, Lucas? Então acho que vai ser essa interação aí para definitivamente que vocês possam ter mesmo segurança para atender os seus pacientes. Para que vocês saibam o que você está fazendo. Não pegando uma receitinha. Ah, peraí, chá de boldo é bom para quê? Para isso. Ah, não. Você vai entender o porquê por trás de tudo isso, né? Como recomendar isso para o seu paciente. Então, vai ser uma aula incrível, tá? Ao final dessa live aqui, eu e o Lucas vamos postar lá nos nossos stories o convite para essa aula aberta, vamos deixar um link de WhatsApp, tá? Basta você entrar nesse WhatsApp, é um grupo silenciado, ninguém vai ficar mandando nada lá, bom dia, boa tarde, boa noite, é fechado. Só eu e o Lucas podem mandar mensagens lá. E para que esse grupo vai servir? Para te lembrar, lá no dia 19 de novembro, da sua aula. Então, dia 19, nós vamos soltar o link lá
E lá também nós podemos disponibilizar materiais sobre a aula, né? O Lucas falou aí sobre o vídeo. Então a gente vai disponibilizando esses materiais para vocês dentro desse grupo, tá? E vai ser uma aula bem interessante mesmo. Nós queremos fazer algo para que vocês possam entender definitivamente, passo a passo, de como funciona a minha mente e a mente do Lucas para tratar esse nosso paciente. Como que nós usamos isso na nossa prática clínica? Nós fazemos isso diariamente, né? E nós queremos ensinar isso para que vocês também possam unir essas forças para entregar o melhor resultado para o paciente. E é isso, Renner, porque foi nossa dificuldade, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer que nosso caminho, pelo menos o meu, não foi um caminho fácil na medicina chinesa não, viu, pessoal? Eu sou fisioterapeuta e para mim era muito mais fácil eu ir para uma pós de ortopedia, porque eu usaria todo aquele meu conhecimento de fisioterapia para trabalhar naquilo. E eu sempre amei esporte, sempre treinei muito. Então, assim, eu fiz arte marcial muitos anos da minha vida. Então, assim, eu amava esporte. Eu falei, então eu vou fazer fisioterapia para trabalhar com fisioterapia esportiva. Era o que eu queria. Só que no meio do caminho eu tenho uma coisa interna que eu comecei a. Eu acho que eu fui chinês na outra vida, que eu comecei a me interessar muito por acupuntura. E aí eu comecei a dar aula, que eu dava aula de massoterapia, numa escola, que essa escola trouxe uma pós de acupuntura para dentro, ali, que na época eu morava em Salvador. E eu falei, pô, o cara ia me dar 50% de desconto, então eu entrei mais ou menos assim, eu ainda queria fazer a pós de desportiva, mas o cara me deu 50% de desconto. Eu falei, daqui a pouco eu faço a minha pós de desportiva. Vou entrar aqui nessa acupuntura para ver o que é. Ixi, aí me pegou. Pegou igual um bichinho. Mas me pegou, só que não foi fácil. Eu tinha todas as dificuldades do mundo para conseguir entender essa medicina chinesa, pessoal. Só que quando a gente. Que todo mundo me falava que é difícil, é difícil. Os meus professores falavam que é difícil, que, nossa, vocês têm que esquecer tudo que vocês aprenderam e tal, tal, tal. Cara, isso me dava aquela coisa por dentro, tanto é que hoje eu não sou um professor assim. Eu falo para os meus alunos todos, medicina chinesa é fácil, medicina chinesa é divertido. Por mais que ela tenha suas complicações, eu tenho que falar isso para mim mesmo, para ativar o meu consciente a dar essa informação para o subconsciente. Porque se eu falo que é difícil, essa é a ideia que eu vou dar para o meu subconsciente. E como o nosso consciente ele é preguiçoso, se você falar que é difícil, ele vai falar, eu não quero fazer. Então você tem que sempre falar, é fácil, é gostoso. Nossa, que divertido sentar e estudar medicina chinesa. Porque, pessoal, isso mudou a minha chavinha. Eu juro, eu me formei em acupuntura sem saber atender. Então, olha que louco. Eu fui monitor do meu estágio. Eu fui monitor quase 2 anos. Eu tinha um conhecimento técnico muito legal, sabia? Hoje eu nem sei um monte de ponto que eu sabia antes. Eu sabia todos os pontos praticamente. Hoje a gente vai esquecendo um pouquinho, mas eu sei qual é a função, eu sei porque eu quero. A gente tem um atlas, eu vou ali sem problema nenhum. Mas antes eu parecia que sabia de cor tudo. Era pá, pá. Só que o raciocínio eu não entendia muito bem, sabe? Aí eu falei, cara, o que tem errado comigo, né? E um monte de amigo meu, ó, lá na minha frente, detonando, aula de diagnóstico, já sendo professor. Então, eu entendo bem essa nossa dor, porque essa minha dor me acompanhou muitos anos na medicina chinesa. Tanto é que uma época, eu tive vontade de sair, porque eu falava, isso não é para mim, eu não entendo isso. E fui ser piloto de helicóptero. Hoje eu sou piloto de helicóptero, pessoal. Aí saí, só que não fui feliz. E eu sabia que o meu propósito, vamos dizer assim, estava ali, estava na saúde, na medicina chinesa. Só que aí eu me redescobri na medicina chinesa com a dietoterapia, com a fitoterapia. E comecei a estudar muito mais e começou a me abrir a mente para muitas outras possibilidades.
Então, hoje eu sou um apaixonado pela medicina chinesa, por isso que eu e o Renner podemos ajudar vocês a destravarem nesse processo, porque no meu caso, realmente, eu passei, eu acho que bem isso e muito mais do que muitas pessoas. E se eu estou aqui hoje como professor, pessoal, qualquer um pode, porque as dificuldades que eu achava que eu tinha, mas cada um tem uma percepção de dificuldade também, né? Mas Sim. assim, eu achei que, tanto é que eu cheguei a desistir e depois voltei, mas se eu estou como professor hoje, vocês conseguem e eu sei que eu posso ajudar vocês. E ainda mais com o Renner, não tem como não ajudar. É isso aí, ó. Somos dois apaixonados por acupuntura na busca de um bando de apaixonados por acupuntura. Exato. Exatamente. Então, pessoal, é essa dificuldade mesmo. Né? Hoje nós estamos aqui como professores, mas nós tivemos essas dificuldades também. Né? Nós tivemos que transpor todas essas pedras no nosso caminho. Né? Se hoje eu e o Lucas estamos aqui, foi porque nós tropeçamos e caímos muitas vezes, né, Lucas? Muitas vezes. Foi. Muita porrada, muita porrada. Rapaz, quando eu sempre sonhei com a acupuntura, eu sempre quis aprender, né? E eu já gostava da acupuntura antes de entrar na fisioterapia, então eu fui para fisioterapia gostando da acupuntura. Não, eu já vou fazer fisioterapia porque eu quero me especializar em acupuntura. E só que buscando aqueles conhecimentos vagos e tal. E numa das aulas de fisioterapia, de massoterapia, de recursos terapêuticos manuais, um professor deu um dia lá, acupuntura é uma especialidade que vocês podem especializar, mostrou alguns pontos. Eu, gente, é isso que eu quero para minha vida. Era isso que eu buscava mesmo. Então já está decidido, né? Na minha turma era 28 mulheres e 2 homens, né? Era eu e mais um amigo meu. E aí eu virei para ele e falei, rapaz, achei minha área. Eu queria ortopedia, nem neuro piorou. Hospitalar, Deus me livre. Eu fiquei um ano na UTI, trabalhando na UTI, depois que eu me Deus, formei. meu Deus do céu. Eu tenho pavor de UTI. Gente, graças a Deus que tem gente que ama. Porque eu admiro muito. Eu Porque precisa. não daria certo. Porque precisa. Precisamos, né? E aí, então, eu falei, rapaz, eu achei a minha área. É isso aqui mesmo que eu quero fazer. Então, eu fui e fiz. Só que quando a gente chega lá, cara, isso é muito difícil. Isso não entra na minha cabeça, né? Cara, como que uma dor no ombro vem por um desequilíbrio do fígado? Eu tinha aquele pensamento totalmente ocidental, né? Cara, insônia do fígado. Não, os cara tá tudo viajando aí. Eu não vou. Isso aí não faz sentido, não. Só que aí você começa a estudar e você vai vendo, né? Nossa, cara, faz muito sentido. Você pega os movimentos. Nossa, isso aqui realmente interfere naquilo. Nossa, você usa isso aqui, realmente traz um equilíbrio, né? E aí eu fui me apaixonando cada dia mais pela acupuntura. E buscando, estudando e tal. Aquela paixão fica viva, porque você vai. Eu sempre falo para os alunos, né? Que quando eu vou dar alguma aula, gente, ó, eu tenho 10 anos de acupuntura. Estou engatinhando ainda na acupuntura. Tem gente com muito mais bagagem do que eu, mas nesses 10 anos, a coisa que eu sempre mais tive vontade foi achar um furo nos 5 movimentos dentro de um caso clínico. E nesses 10 anos eu não consegui. Mas eu Cara, luto todo que dia para achar. Falar assim, não, aqui eles isso é muito erraram. legal. Isso é Eles muito erraram. legal. Isso é muito legal. Não dá. Você faz e o trem vai batendo, vai gerando. Se você segue aquela linha, cara, você sabe, vai acontecer isso, 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 isso. Então, cara, e a minha maior dificuldade recentemente, né, depois que o curso de inteligência emocional se tornou o que tornou, foi a dificuldade em associar alimentos e chás, né? Tanto é que eu estou Acabou dentro essa do... dificuldade agora. Acabou. Tanto é que eu Acabou. estou dentro do curso do Lucas, né? Eu faço parte como aluno do curso do Lucas. O Lucas é aluno do curso de inteligência emocional também, né? Então, a partir desse momento eu falei, nós precisamos levar isso para os nossos alunos. Esse é o momento. Perfeito. Eles precisam.
essa dificuldade que nós tínhamos, né? Agora nós precisamos levar isso para um bando de apaixonados por acupuntura, né? E quando Que você fala querem, que muito legal, Renner, desejam esse momento. quando você fala isso, é muito legal de você querer achar o furo, né? Porque isso instiga mais a você falar, cara, tipo assim, não, isso não tá certo, eu vou. Porque faz você ser muito mais investigativo. Faz você pegar e ser muito assim, não, isso aqui eu vou fazer, vou ver porque dá errado. Só que sabe uma coisa que me abriu muito a mente? Porque eu acredito e sempre acreditei e sempre vi comprovações incríveis com a acupuntura e com a medicina chinesa. Então, eu não preciso dessa bagagem de artigo científico, essas coisas. Mas o mais interessante para quem gosta disso é que, pessoal, a acupuntura, a fitoterapia, tem muitos artigos científicos. Só para vocês terem uma ideia, a China é o país que mais desenvolve artigo científico em fitoterapia no mundo. Olha que louco. Todos os países, Estados Unidos, que está lá na frente em artigos científicos, é assim, a China é mais que o dobro de artigos publicados em cima de fitoterapia. Por quê? A China é o berço da fitoterapia mundial. Então, todo mundo, o mundo que eu falo não é todo mundo pessoas, todo o mundo, todos os países vão estudar fito e medicina chinesa na China para entender melhor como funciona isso. E olha que interessante, toda essa explicação que a gente dá em cima dos 5 movimentos, dessa percepção do autoconhecimento, se auto-perceber, porque nós somos reflexo de um macronutriente, de um macrosistema. Nós somos um micro inserido no macro, não é, pessoal? Então, tudo que acontece à nossa volta reflete. Isso é teoria de Yin e Yang. Então, assim, para a gente, não tem nem o que explicar. Isso é fato. Nós somos parte da natureza. Então, não tem separação. Olha aqui o quadro atrás de mim. Então, é o tempo todo essa dualidade e essa mutação contínua. Perceba um dia de 24 horas. Eu moro em Curitiba. Pessoal, isso aqui é louco. Eu passo as 4 estações no mesmo dia. Amanhece frio, faz calor no meio da tarde, depois diminui, chove à noite, e é loucura. Então, assim, nós temos essa dualidade o tempo inteiro acompanhada com a gente. Mas onde eu queria chegar, quando o Renner fala dessa investigação que eu quero duvidar, quando eu comecei penso num futuro bem próximo, eu queria fazer ano que vem, agora não sei se eu vou conseguir, fazer uma pós-graduação, perdão, uma formação em nutrição. Eu quero fazer uma faculdade de nutrição. Estou avaliando ainda, mas de tão apaixonado que eu sou. E eu comecei a estudar muito epigenética também. E, Renner, é incrível. A epigenética é uma ciência de 30 anos para cá. Mas o que ela conseguiu descobrir e como ela fala é impressionante porque você ouve epigenética, os profissionais fantásticos de epigenética falando, tem profissionais incríveis aqui no Brasil, que eu falo, esse pessoal está falando de medicina chinesa. É individualidade biológica, é entender horários do dia, entender seu ciclo circadiano, seu relógio biológico, é você entender seus telômeros, que é o seu DIN, é entender toda a parte integrativa. Cara, eles falam de medicina chinesa. E aí, quando você fala isso, você fala, meu Deus, a ciência conseguiu explicar. Porque é E, isso. e isso é tão incrível, essa fala do Lucas, porque eu comprovei isso na prática. Em 2014 eu fui para a China. Em Ah, 2014 que eu fui para a legal. China. E lá, cara, lá, um ponto primordial é a alimentação. Você vê isso na rua. O estilo de alimentação deles na rua. E não só o estilo de alimentação deles na rua, nos atendimentos médicos. O médico passa, a farmácia chinesa é dentro do hospital. O paciente chega, vai lá no hospital, tem ali o atendimento com acupuntura, o médico prescreve uma receita, uma medicação, né? Ele vai lá na farmácia, né? O farmacêutico que está lá
pega, tem uma sala enorme com várias gavetas, ele abre e são ervas. E eles vão temperando o remédio nas ervas ali, né? Fazendo aquele conglomerado de chás que o paciente vai tomando durante o dia. Então, o tratamento deles com medicação é a medicação natural, é alimentos, são os chás. E eu comprovei muito isso, a questão das pesquisas, porque foi uma das perguntas que eu até fiz quando eu fui, né? A tradução do curso era em português, tinha um rapaz que estava lá terminando o PhD dele em medicina chinesa, né? E ele estava Legal. terminando lá, fazendo a pesquisa dele. Mas, cara, você pesquisa o que? É acupuntura mesmo? Ele, não. Cara, hoje a China inteira é voltado para pesquisar dois fatores. A acupuntura, eles já provaram muita coisa. Hoje, eles estudam muito moxa e alimentos e chás. Você não tem ideia. Que legal. Os mestres dentro da WFAS, que é a maior organização do mundo de medicina chinesa, cara, os professores estão pesquisando alimentos e chás. Tem um professor que deu aula, aqui, esse cara aqui, ele é pós-doctor, e as pesquisas dele, os orientandos dele, é tudo com fitoterapia. Então, a China Vamos hoje fazer tem um essa passeio lá com esses nossos alunos. Vamos fazer. Pô, a gente vai. Ia ser legal, hein, Renner? Pensa. Então, é algo que permite a gente entender que realmente nós precisamos mudar isso, né? Então, Uhum. essa é a intenção dessa aula aberta, desse evento que nós vamos fazer, trazendo essa dificuldade que nós tivemos para que vocês passem a não ter mais essa dificuldade, né? Acho que me faltou a palavra exata aqui, mas Mas é. transpor essa barreira, né? Transpor essa Exato. barreira que às vezes nos paralisa, né? É. Paralisa realmente e nos desanima. Mas aí a gente tem que entender muitas coisas e olhar para dentro, né, pessoal? É aquela coisa. O que eu estou fazendo de errado? Eu não estou me dedicando realmente, estou procrastinando. Porque, pessoal, nós precisamos ser proativos também. Então, se você se esforça o mínimo, você entende aquela coisa. Então, assim, você tem que pegar e ter isso como meta, programar seus horários para estudo. Não está focado, não consegue, não tem problema. Aquele horário foi o que você programou, senta e faz. Acabou. Ah, não rendeu. Não tem problema. Não absorvi nada. Não tem problema. E essa mensagem de esforço vai para o seu subconsciente. No outro Exato. dia, você vai e senta no mesmo horário. Vai lá e estuda. Não E consegui cria um render hábito. nada. Cria o hábito. Até você fazer. É a mesma coisa academia. Eu acordo sempre 6 horas da manhã para ir para academia. Tem dias que eu acordo super legal, porra, mó animado. Tem dias que eu não tenho vontade de sair da cama. Mas eu vou e os treinos são ótimos. Mas tem dias que os treinos são uma porcaria, mas tudo bem. O outro dia vai ser melhor. Então a gente tem que entender essa oscilação. Só que a gente não vai sair desse padrão se a gente não fizer o esforço. Mas como que é o esforço? A minha dificuldade sempre foi em programar, foi em desenvolver horários. Eu tenho uma dificuldade nisso, de programar meus horários. Para mim, a internet, esse tipo de trabalho que a gente está fazendo com vocês é um desafio enorme, pessoal. Eu sou um fã do Renner, assim, absurdo, porque esse cara é muito constante. E eu quero realmente ter essa constância. E eu preciso me organizar melhor. Mas a partir do momento que eu comecei a aprender a me organizar, o que começou a ser desenvolvido? As minhas competências. Eu comecei a sentar naquele horário e conseguir render. Então é isso que a gente precisa. Isso tudo a gente vai falar no curso. Ah, o Thiago falou da técnica Pomodoro. É excelente a técnica de Pomodoro, pessoal. Você cria ali 20 minutos de foco para 5 minutos de intervalo. Depois mais 20 minutos de foco para 5 minutos de intervalo. E aí, 5 a 10 minutos você pode colocar e depois você pode diminuir, porque já tem estudos que dizem que nosso foco, nossa atenção, ela é reduzida. Então você não vai conseguir ali ficar estudando 3 horas se você não tem esse hábito.
Perfeito. Então, a gente ter essas noções é muito legal. Só vai gerar desgaste e cansaço, né? Oh, Show! Pessoal, então essa foi o Café com a Acupuntura hoje, um pouquinho diferente, trazendo um pouquinho dessa vivência, né, das nossas dificuldades, do quanto isso pode ajudar, não só nós, mas todos vocês também. Então, eu e o Lucas, juntos, deixamos o convite aqui para uma aula aberta dia 19/11, tá? Dia 19 agora, nesse sábado agora, no outro, tá? Uma aula aberta. Então, convidem seus colegas. Nós vamos colocar lá nos stories, tá? Vamos deixar o link lá. Então, vocês entram. Não precisa nem fazer inscrição. É só entrar no grupo que nós vamos avaliar e mandar todo o material para vocês lá. E nós teremos essa aula, então, no sábado, dia 19/11, das 9 ao mais ou menos meio-dia, tá? Vai ser incrível. Lá vai ser uma discussão de caso clínico. Então, tenta chegar no começo, para você não perder o começo, porque ali a gente já vai passar o caso clínico. Então, para você não ficar perdido. Vamos juntos, tá? Que vai ser uma aula incrível e definitivamente nós vamos conseguir ajudar você aí a transpor essa barreira, a não ficar paralisado em um ou outro paciente que não tem os melhores resultados, porque você vai aprender como usar os alimentos e os chás para corrigir esses desequilíbrios energéticos, para promover esse autoconhecimento e a inteligência emocional. Vai ser incrível. Já estou ansioso. Incrível. Eu também, irmão. Eu também. Vai ser muito bom. Gratidão a todos vocês Maravilha. presentes aqui. E nos vemos dia 19, né, irmão? Dia 19, tá? Vamos aí juntos divulgando, né? Somos dois apaixonados por acupuntura na busca de um bando de apaixonados por acupuntura. Então vamos unir essas pessoas para definitivamente nós termos um conteúdo incrível, com muita discussão, um bate-papo bem incrível para levar o melhor conteúdo para vocês, tá? Perfeito. Lucas, muito obrigado aí por participar, por vir, tá? E vamos É uma juntos honra. porque teremos aí uma semana e meia aí para a gente colocar esse pessoal aí para pensar e raciocinar através dos chás e dos alimentos. Vai ser de explodir a mente. Maravilha. Show. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.